Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos. Senhor, nós damos graças a Ti, porque o Senhor nos concede o privilégio de estar na Tua presença, Senhor, de poder aprender, de poder estudar, de poder orar, de poder cantar, se celebrar o nome do Senhor, Pai. É um privilégio, Senhor, é um privilégio poder estar na Tua presença. É um privilégio poder nos reunirmos aqui todos os domingos, todas as terças e cultuar ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos dê a graça e um coração, Pai, que de fato anele por isso, por esse tempo na Tua presença. E eu peço que o Senhor também nos dê, Pai, uma mente que queira realmente absorver aquilo que vai ser dito, Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina, Senhor, meu Deus, o nosso entendimento, Pai, para que a Tua palavra seja bênção na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, a semana passada a gente olhou o texto apenas no intuito de fazer essa conexão, tá bom? Porque alguns estudiosos dizem assim, olha, nós saímos do capítulo 7 e entramos no capítulo 8, né? É como se fosse uma sequência lógica, mas é só você pegar o final do capítulo 7 e você vai perceber que não há nada ali que conecte o capítulo 7 com o capítulo 8 de Romanos. E eu acho muito importante que a gente tenha essa compreensão na hora de estudar a Bíblia, tá? Para não fazer confusão. Porque o pessoal prega, irmãos, a respeito do texto, né, de Romanos. Eles falam assim, olha, capítulo 5, 6, 7 e 8, Paulo está falando de santificação. Sim, ele fala disso, fala, querido, mas não é exatamente essa a proposta de Paulo, tá? Dizem alguns estudiosos, eu vou começar falando sobre isso, que o capítulo 8 é o grande capítulo da santificação. Eu vou mostrar a vocês uma perspectiva diferente e vou trabalhar e desenvolver essa perspectiva durante todo o estudo no capítulo 8, tá bom? Então a gente vai tratar disso, tá? Hoje eu vou te dar uma visão panorâmica do capítulo, é aquela olhada de cima, tá bom? É olhar a floresta de cima, tá, queridos? É o que nós vamos fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais grandiosos da Bíblia. Não tem como a gente negar isso. É tremendo. Quando você pega o versículo 1 logo, irmãos, de cara, você já tem um texto assim que é uma coisa simplesmente fantástica. Olha só. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Do que é que Paulo está falando aqui, querido? Ele está dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos. A intenção de Paulo é dar segurança ao crente de que uma vez que ele está em Cristo Jesus, então já não pesa mais sobre ele nenhum tipo de condenação, querido, nenhuma condenação, é o que ele diz, tá? Veja, isso Paulo disse isso no capítulo aqui, no capítulo versículo 1, mas ele disse praticamente a mesma coisa no capítulo 5. E eu gostaria de citar contigo alguns versículos do capítulo 5, te mostrando exatamente a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Olha, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, esse texto é muito claro, irmãos. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Paz com Deus fala de segurança. Paz com Deus diz que não há mais nenhuma inimizade entre nós e Deus, entendeu? Quando ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ele está apontando para a nossa glorificação, que é a etapa final, tá?
de todo o plano de salvação de Deus, é a nossa glorificação. Então você já tem tudo isso aqui no capítulo, versículo 1 e 2 de Romanos. Agora vai para o versículo 8 e 9, irmãos, 8, 9 e 10. Olha o que Paulo diz, veja. O que eu vou colocar para vocês hoje, e o que a perspectiva de ensino hoje, e a nossa abordagem desse capítulo 8 de Romanos, sim, Paulo vai trabalhar santificação, com toda certeza vai trabalhar, mas querido, o assunto que se sobressai aqui, aquilo que está em destaque em todo o texto é a segurança do crente. É certeza de salvação, é a garantia de que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão salvos, e que não há nada nesse mundo que possa separar o homem do amor de Deus. Olha versículo 8, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Observe o que ele está dizendo. A prova do amor de Deus para conosco é o fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, veja o raciocínio, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Salvos da ira aqui, irmãos, é salvos do dia da ira de Deus, do dia do juízo de Deus, entendeu? Então, aqueles que foram salvos, aqueles por quem Jesus Cristo morreu, estão salvos desse dia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou salvos em sua vida, tá? Esse em sua vida é salvo em Cristo, tá? Fala da nossa união com Cristo. Veja, o raciocínio é simples, irmãos. Quando eu era inimigo de Deus, Cristo morreu por mim. Bom, se ele morreu por mim quando eu ainda era inimigo, agora que eu fui justificado, agora que eu fui salvo, agora que eu fui feito amigo de Deus, agora que não há mais nenhuma inimizade entre mim e Deus, como eu vou, ou o Senhor vai permitir que eu me perca na verdade, entendeu? É essa garantia, é essa certeza que o texto traz para nós. Agora, versículo 18, irmãos. 18, ouça bem, olha. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Que dá vida, vida eterna. Por causa de Adão, eu estava condenado. Mas por causa do que Cristo fez por mim, então agora eu tenho vida eterna. Você percebe? Todos esses textos estão trazendo uma mesma mensagem. Se eu estou em Cristo, então não há mais condenação para a minha vida. Agora, observe isso aqui. Versículo 20 e 21, tá? Esses dois versículos são o motivo de Paulo ter escrito os capítulos 6 e 7 de Romanos. Versículo 20 diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não vou me ater a esses versículos, irmãos, porque eu só estou mostrando a vocês que o capítulo 5 todo está falando de segurança de salvação. É por isso que a conexão é de Romanos 8 com Romanos 5, não com Romanos 6 ou 7, tá? É 5, 8, essa é a conexão, tá certo? Bom, como eu já disse, o grande tema de Romanos é a segurança do cristão. E Paulo estabelece essa verdade exatamente no primeiro versículo. Agora eu quero te mostrar aqui uma coisa. Veja só o que Paulo faz aqui, irmãos.
Veja como é que o texto está organizado. Eu vou te dar uma visão panorâmica do texto agora. Paulo faz uma declaração geral. A sua proposição, é o seu pressuposto, dê o nome que você quiser para isso, tá bom? É a sua grande afirmação no capítulo 8. Qual é a afirmação? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, tá? Essa é a afirmação. Como eu já disse, isso não é novidade. Isso já estava no capítulo 5. Li vários versículos do capítulo 5, tá? E terminei lendo os versículos 20 e 21, onde Paulo diz que a lei veio para que a graça abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E aí ele fala do reino da morte, do reino da graça, e esse reino da graça é um reino, tá? Que é para a vida eterna. A ideia de Paulo aqui nesses versículos 20 e 21 de Romanos 5, querido, é a mesma verdade de Romanos 8:1, tá? E ele diz aqui, a ideia é a seguinte, né? A graça reina pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o reino da graça é eterno. E aqueles que estão em Cristo Jesus pertencem a esse reino eterno. Segurança. É a garantia de que o cristão vai para a glória. Queridos, deixa eu tentar colocar isso para você de outra forma, tá bom? Se tem uma coisa, eu sei, eu tenho consciência de que existe uma doutrina no nosso meio, tá? Acredito, na verdade, que a maioria dos cristãos, a imensa maioria dos cristãos, acreditam que um crente possa perder a sua salvação. Isso é pregado, irmãos, em quase todo o púlpito no Brasil. Eu não consigo, diante de Deus, eu não consigo acreditar nisso. Se você estudou comigo Romanos 6, todo o capítulo, Romanos 5, Romanos 6, agora Romanos 8, de maneira mais clara e absoluta, se mostra, querido, que um cristão não perde a salvação. Veja, eu não estou falando, querido, aqui da pessoa que está na igreja, tá? Há uma diferença entre alguém frequentar uma igreja e alguém estar em Cristo, tá? Eu espero que você entenda isso, tá? Se a discussão que há em relação à perda de salvação fosse a esse respeito, eu acho que seria justo, né? Porque é possível as pessoas estarem numa igreja, é possível uma pessoa frequentar uma igreja 1 ano, 10 anos e ainda não ser salvo. Ah, pastor, o que você está dizendo? É verdade, irmãos, é possível, tá? É possível a pessoa movida por um espírito de religiosidade frequentar a igreja durante anos, desenvolver ministérios, até mesmo pastoral. Eu já ouvi histórias de pastores de 10, 15 anos de ministério quando se converteram de verdade. Então é possível, querido, nós sermos envolvidos por um espírito de religiosidade e frequentar a igreja durante anos sem ter conhecido. Deixa eu te falar uma coisa, eu estava ouvindo hoje uma mensagem que eu vou colocar no grupo da igreja porque eu gostaria que todo mundo ouvisse aquela mensagem. É a mensagem que o Marcos Granconato pregou lá na Paraíba. Tem um evento lá de carnaval, acontece todos os anos, é o maior evento cristão do Brasil, acontece na Paraíba, e o Marcos Granconato pregou uma mensagem lá sobre nascer de novo, que é um negócio assim extraordinário, irmãos, extraordinário. E ele diz, olha, muita gente visita a nossa igreja. Ele é um pastor conhecido na internet, né? Muita gente visita a nossa igreja e eu pergunto para esses irmãos: irmão, você já nasceu de novo? E o irmão olha para ele assim: pastor, o senhor está querendo saber se eu sou batizado? Não, não é isso. Eu quero saber se você já nasceu de novo. Você é uma nova criatura? E aquele irmão fica perdido. Aí ele vai explicar o que é nascer de novo. Sabe, ele diz que a resposta geralmente é: pastor, eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi. Curioso, né, irmãos? É a doutrina
básica do cristianismo, o novo nascimento, e há crentes que estão uma vida na igreja e não sabem nada a respeito disso. Não sabem o que é nascer de novo. E eu fiquei assim, ouvindo aquele negócio, meio assustado. Assustado, irmãos. Queridos, eu vou tentar colocar isso dessa forma para vocês. Frequentar a igreja, irmãos, deveria ser algo assim muito importante. Mas você deveria ter consciência de escolher bem uma igreja. O drama nosso, sabe qual é o grande drama nosso? É porque nós não sabemos, nós somos muito movidos pelo emocionalismo. Nós gostamos de barulho, nós gostamos dessa coisa emocional. As pessoas têm dificuldade de parar uma hora e ouvir uma exposição bíblica, entende? Elas têm dificuldade com isso. Muitos não conseguem acompanhar um pensamento que está sendo desenvolvido. Elas estão acostumadas a vídeos pequenininhos de 30 segundos, de 1 minuto e meio, entendeu? E aí nós nos viciamos nisso, a nossa mente fica viciada nesse negócio, que quando eu me sento num banco de uma igreja para ouvir uma pregação mais pesada, uma alimentação mais pesada, aí eu não consigo me concentrar, irmãos. A minha mente fica divagando, acontece eu dá uma fadiga no corpo, eu levanto, sem fazer crítica, irmãos. Eu me espanto às vezes. Como é que as pessoas conseguem fazer tanto xixi durante uma pregação? Sério? Talvez a única explicação seja o tanto que ela vai ao bebedouro enquanto eu prego, entendeu? Nada contra, irmãos. Mas eu venho para cá no domingo, 6 da tarde. Eu saio de casa, eu vou ao banheiro, eu bebo água. Eu chego aqui 6 da tarde e eu saio daqui 9h20. Às vezes a Valéria coloca a minha canequinha e ela fica cheia. Eu não pego, eu estou pregando e eu não pego nela, porque eu não sinto necessidade de beber, entendeu? Eu não estou dizendo que você não deva beber. Eu só estou dizendo que isso manifesta mais uma inquietação no nosso corpo, na nossa mente, que a gente não consegue parar. E a gente, para se locomover, a gente vai ao bebedouro, a gente vai ao banheiro. Mas não é porque está com sede, não é porque quer fazer xixi. É porque não consegue parar mais uma hora para ouvir uma pregação. A não ser que isso seja uma pregação espetacular, espetaculosa, né? Onde o pregador corre no púlpito, aqui na plataforma, onde ele dá murro no púlpito, ele profetiza, ele faz. Aí talvez isso atraia a gente, porque nós queremos movimento, entendeu? Nós queremos um pregador dinâmico, que se movimente para atrair a nossa atenção. Nós não conseguimos mais exercer domínio sobre a nossa mente, de nos aquietar e dizer: minha alma, agora tu vai ouvir a palavra de Deus. E acabou. Nós temos essa dificuldade, querido. Voltando para o nosso texto, tá? Essa é a grande verdade do capítulo 8. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Não há condenação. Eu concordo com o Lodione quando ele diz que Paulo poderia, se quisesse, ter passado imediatamente do final do capítulo 5 para o capítulo 8, tá? Mas ele não fez isso, querido, porque ele sabia de duas grandes dificuldades que teriam que ser tratadas por causa do que ele disse no final do capítulo 5. O que foi que ele disse lá, irmãos? Vamos dar uma olhada mais uma vez nesse texto? Olha só. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sabia que esse texto traria questionamentos. E a primeira dificuldade aqui seria a respeito da graça. Ora, veja, é um pensamento lógico, irmãos, tá? É maligno, mas é lógico, tá bom? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos continuar pecando para que tenhamos mais graça ainda.
Mas é exatamente dessa forma que começa o capítulo 6. Se você pegar Romanos capítulo 6, no versículo 1, você vai encontrar exatamente esse questionamento, irmãos. Eu vou abrir o texto aqui rapidinho, tá? Olha lá. Que diremos então? Isso por causa do que Paulo disse nos versículos 20 e 21. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ele faz essa pergunta e ele vai respondê-la ao longo do livro. Depois, a mesma coisa, praticamente a mesma pergunta, com uma diferençazinha, tá? É a segunda divisão do livro. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. E aí ele vai responder isso. Todo o capítulo 5, tá? Esse capítulo foi escrito para mostrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. A intenção do capítulo 6 é mostrar o que Cristo fez por nós. A segunda dificuldade diz respeito à lei. Paulo disse que a lei veio para que o pecado aumentasse. Que loucura, né? Se o apóstolo fala dessa maneira da lei, alguém poderia perguntar: então a lei teria sido totalmente inútil e sem valor? Por que Deus deu a lei aos filhos de Israel? O que ela estava destinada a fazer? Qual era o seu lugar e função no grande plano e esquema de redenção? O capítulo 7 foi escrito para mostrar a nós aquilo que a lei não pode fazer por nós. O capítulo 6 é para mostrar o que Cristo fez por nós. O capítulo 7 é para mostrar aquilo que a lei não pode fazer por nós. Tá? Por isso, o homem desesperado debaixo da lei. O homem que tem consciência do que a lei exige dele, mas também tem consciência de que ele não consegue obedecer à lei de Deus. Por isso, o grito de desespero: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Então, queridos, a proposição é essa: não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora Paulo vai desenvolver isso. Tudo que eu vou fazer aqui, se der tempo, é te mostrar de maneira panorâmica esse desenvolvimento. E aí, a partir da semana que vem, a gente mergulha de cabeça no texto, tá bom? Olha só, nos versículos 2 a 4, ele comprova a sua proposição dizendo que ela é verdadeira, porque fomos libertados completamente da lei e fomos unidos a Cristo pelo Espírito. Versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2 até o 4, aí ele vai explicar. Por que não há condenação? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebe aqui? Estabelecida a proposição, Paulo começa a desenvolvê-la, tá? É como se ele estivesse subindo uma escada. Ele vai de degrau em degrau, expondo e desenvolvendo o seu tema principal, tá bom? A sua pressuposição principal. A primeira coisa é: nenhuma condenação há. Mas aí alguém pergunta: e a lei? E a resposta de Paulo é: nós não temos mais nada com ela, tá? Nós não temos mais nada com ela. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Depois que ele diz isso, então ele passa a explicar, a dizer o que a lei não pôde fazer, nem poderia fazer, né? Por causa da sua situação, Cristo veio e fez no lugar da lei. É o versículo 3 e 4. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, isso aqui é só uma visão panorâmica, depois a gente vai mergulhar de cabeça no nosso texto, tá bom? Aí nós temos a segunda questão. Bom, na sequência, nós temos o segundo argumento, que vai
dos versículos 5 até o 13. Aí eu vou ler o texto só para você ter uma noção do texto, tá bom? Mas eu não vou explicar detalhes, apenas te dar essa visão panorâmica. Olha os versículos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, olha o contraste, irmãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vocês, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Queridos, aqui ele traz a obra do Espírito Santo na vida do cristão, tá bom? Ele começou no versículo 2 a 4, agora aqui de maneira muito clara. A ideia é simples. Se você vive segundo a carne, você não pertence a Cristo. Se o Espírito de Deus não habita em você, você não pertence a Cristo. Quem vive segundo a carne não pode se submeter à vontade de Deus, não pode fazer a vontade de Deus, não tem condição. Por quê? Porque a carne é inimiga do Espírito. Tá? Paulo já tinha falado isso no capítulo 7. Ele já tinha mencionado o Espírito Santo. E talvez, depois dessa questão da segurança, né, nós temos aqui no capítulo 8 um papel fundamental do Espírito Santo na vida do cristão. É o que caracteriza a vida do cristão, irmãos. É o Espírito habitando ele, tá? É o Espírito. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há vida cristã, tá? Pode haver religiosidade, isso aí é possível, tá? Pode haver gente que vai à igreja, gente que até busca a Deus atrás de alguma bênção, alguma coisa, mas vida com Deus, vida cristã de verdade, novo nascimento, só é possível se o Espírito habitar dentro de nós, tá? Como eu disse, ele tinha mencionado o Espírito Santo em Romanos 7, 6. Lá ele disse, ele apenas deu uma pincelada, né? Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Ele menciona lá, e agora ele vai desenvolver a sua declaração. A ideia é, a nossa salvação está garantida por causa da obra do Espírito Santo realizada dentro de nós. É o que nos dá salvação, querido. Gente, é importante que nós tenhamos consciência disso, tá bom? E o intuito é que quando a gente chegar nessas passagens, a gente possa mergulhar realmente, querido, no entendimento do que é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Eu gostaria muito, irmãos, que vocês fizessem um esforço para acompanhar essas ministrações. Porque eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, provavelmente serão as ministrações mais importantes da minha vida. Eu já disse isso sobre Romanos 6, sobre Romanos 7, e vou repetir agora. O nível vai só subindo, entendeu? O nível vai se elevando. Se você quer conhecer realmente a fundo o ensino bíblico a respeito de salvação, da obra do Espírito Santo no nosso coração, eu convido você, querido, a acompanhar as nossas ministrações. O terceiro argumento aqui, irmãos, encontra-se nos versículos 14 até 17, onde o apóstolo novamente nos lembra que a presença do Espírito dentro de nós é uma prova de que nós somos filhos de Deus. Acompanhe comigo a leitura do texto. Olha, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto, eu preguei ele lá no nosso retiro. Eu disse que isso aqui, querido, esse testemunho do Espírito Santo no nosso espírito é uma outra referência para o batismo com o Espírito Santo, entendeu? É uma outra referência para o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência ímpar na vida do cristão, entendeu? Comparado ao que acontece lá em Atos 2, tá? É uma experiência ímpar. Um testemunho do Espírito é algo que, se nós tivemos, nós não temos como não saber que foi uma experiência, que foi esse testemunho do Espírito Santo. Quando o Espírito testifica o nosso espírito, nós podemos testemunhar de fato que nós somos filhos de Deus, querido. É um dos meios de se adquirir certeza de salvação. Nós temos dois meios, basicamente, querido. Uma é pelo estudo da Bíblia, entendeu? É pegar textos como esse aqui, sobre salvação, sobre justificação, sobre a segurança da nossa salvação, que a gente vai ler, a gente deduz: eu sou crente, eu sou salvo, tá? Isso me dá uma certa segurança. Mas tem um meio mais eficaz, que é esse testemunho do Espírito Santo na vida do cristão, sabe? É uma experiência com o próprio Espírito, querido, na nossa vida, que nos dá essa garantia absoluta. É como o batismo. Por isso que o Lloyd Jones diz que é uma outra forma de falar do batismo com o Espírito Santo. Se alguém foi batizado com o Espírito Santo, ele sabe que foi batizado com o Espírito Santo. É impossível alguém experimentar o batismo com o Espírito Santo e não saber que era o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa aqui em relação a esse testemunho do Espírito Santo no nosso coração. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A ideia do texto é, irmãos, nós não somos deixados meramente na situação na qual Deus nos perdoou, né? Esse é um grande erro nosso, achar que salvação diz respeito apenas ao perdão dos nossos pecados, né? Deus me perdoou, mas continua a me tratar como se eu estivesse debaixo da lei, como se eu tivesse que obedecer à lei para merecer salvação. Isso está errado, querido, tá bom? Porque fomos salvos, diz Paulo, somos elevados e retirados totalmente do domínio da lei, entendeu? Aqui é aquilo que Paulo chama de adoção. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos chamados de herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então a gente precisa, querido, precisa ter noção de que salvação vai muito além do perdão de pecados. Deus me perdoou, amém. Irmãos, se você se contentar, deixa eu dizer uma coisa, se você se contentar só com isso, você não entendeu o Evangelho. Imagine, vamos lá. Eu acho que de todos aqui eu sou o mais idoso. Já tem 50? Já, então nós estamos aqui pareados aqui. Né? Por cronologia, somos os que mais pecaram. Quanto mais velho, mais pecado tem, né? Tá. Então, digamos que Deus chegue para mim e diz assim: Adilson, teus pecados estão perdoados. Tudo que você fez de errado está perdoado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Agora, mantenha-se em santidade. O que vai acontecer com Edilson? Ele está ferrado, irmãos. Porque só o perdão não resolve a minha vida. O perdão resolve o que eu fiz errado no passado. E o futuro? Né? Veja, querido, eu quero te dar uma perspectiva de salvação, tá? Veja a salvação da seguinte maneira. Nós precisamos compreender que nos tornamos filhos de Deus. E se Deus nos fez isso, e mudou toda a nossa relação, e nos fez seus filhos, com tudo que isso envolve, com tudo que significa ser filho de Deus, como poderia, querido, falhar a nossa salvação? Vamos lá, vamos colocar como se Deus me fez filho, se Deus me fez herdeiro dele, co-herdeiro com Cristo Jesus Cristo, como que poderia falhar a minha salvação? Como é que eu poderia perder a minha salvação? Deus me fez filho quando Ele me colocou em Cristo. Mas aí, de repente,
Eu fiz alguma coisa de errado e eu perdi a salvação, percebe? Salvação não é só a solução dos meus problemas no passado, dos meus pecados no passado. Quando Cristo morreu na cruz, irmãos, Ele perdoou os meus pecados do passado, Ele perdoa os meus pecados de hoje, mas a salvação inclui também os meus pecados de amanhã. Tudo foi colocado na conta de Jesus Cristo, tudo foi pago por Ele na cruz. Isso é salvação, irmãos. É salvação. É por isso que eu defendo com unhas e dentes que um cristão jamais poderá perder a sua salvação. Por quê? Porque o preço do pecado desse cristão já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O quarto argumento, irmãos, dos versículos 18 a 25. Vocês estão tendo apenas uma visão panorâmica, tá? Nós vamos voltar para o texto semana que vem e a gente vai, então, estudar o texto detalhadamente. Vamos ler o texto? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui, querido, Paulo argumenta no sentido de que uma vez que somos filhos de Deus, fomos destinados a uma herança de glória que Deus não somente nos prometeu, mas que agora mesmo está preparado para nós. E não só para nós, mas também, diz o texto aqui, para a criação inteira, tá? O mundo foi colocado, o planeta foi colocado nessa situação, e a redenção que nos aguarda não é só a redenção do meu corpo, é a redenção da natureza, é a redenção do planeta, entendeu? Um dos maiores problemas de muitos de nós, querido, é que nós somos subjetivos demais e estamos sempre pensando em nosso temperamento e em nossas condições pessoais, pois optamos por ser guiados pelos nossos sentimentos e emoções e não por aquilo que está escrito a nosso respeito. Eu poderia pregar aqui, mas eu vou concluir a essa abordagem panorâmica. Mas veja que coisa interessante, irmãos. Qual é o grande dilema do cristão? É ele, por opção, escolher ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, e não por aquilo que está escrito. O texto diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a verdade da palavra. E eu vou ler já um texto aqui, onde isso é dito assim, de maneira assim extraordinária, excepcional. Mas nós conhecemos o texto. Só que quando a gente está mal, quando a gente faz alguma coisa de errado, o nosso pensamento, baseado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Meu Deus, eu fiz isso, será que... Aí você ignora o que a Bíblia diz a teu respeito. Se você está em Cristo, não há condenação para você. E você passa a ser guiado pelos seus sentimentos. Você passa a viver a sua vida de maneira subjetiva. É o que eu estou sentindo que diz se eu sou salvo ou não sou salvo. E não aquilo que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, não tem erro. E se você quer viver uma vida frustrada no seu cristianismo, viva de maneira subjetiva. Viva baseado nas suas emoções e nos seus sentimentos. Agora, se você quer encontrar paz, volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para Romanos 8. Volte para Romanos 6. Eu vou voltar, tá bom? Eu estou só terminando de postar as mensagens, editar as mensagens do retiro. Aí eu vou voltar a postar as mensagens de Romanos 6, porque eu vou montar a playlist certinha, tá bom? De Romanos. Volte lá, irmãos.
E comece a ouvir as ministrações e você vai entender, querido, que a nossa posição em Cristo... Gente, a Bíblia diz que nós que estamos em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, irmãos. É a nossa posição, é a nossa condição diante de Deus, é assim que Deus nos vê. Ah, pastor, mas eu tenho pecado. Sim, irmãos, o pecado, a mesma Bíblia que diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ela diz que o pecado ainda habita o meu corpo, irmãos. Não há aqui nenhuma incongruência aqui em relação a isso. Não há. Mas duas coisas são verdade. Essa é a minha condição. A minha realidade ainda não condiz com ela. Por mais que eu me esforce, por mais que Deus me abençoe, a realidade nunca vai condizer aqui nesse mundo com a minha condição. Eu posso viver épocas de ouro na vida cristã, momentos extraordinários, mas, como eu disse a vocês na semana passada, no domingo passado, você vai para um retiro e quando você volta de lá, você parece que vem com uma tonelada sobre as costas. Não sei se é porque eu estou organizando o retiro, entendeu? E o peso espiritual vem sobre mim, mas ao invés de vir de lá fortalecido, eu venho de lá, irmãos, penando, sofrendo, entendeu? Não consegui me recuperar totalmente do retiro. E não é a primeira vez, nem a segunda vez que acontece isso comigo. Entende? Vida cristã, irmãos. Nós temos um inimigo. Nós somos homens e mulheres que Deus alcançou, mas nós temos inimigos que nos assediam o tempo todo. A carne, o mundo, o diabo com seus demônios. Faz parte da nossa caminhada nesse mundo, essa guerra que nós travamos, querido. Veja, eu vou aqui, deixa eu só dar uma olhada. Oi, irmãos, eu vou acelerar aqui, tá bom? Eu vou acelerar. Vamos lá. Nos versículos 26 e 27, Paulo desce ao nosso nível. Ele torna-se mais diretamente prático e nos lembra que enquanto estivermos, é o que eu estava falando agora há pouco, enquanto estivermos nesse mundo, com as suas dificuldades, os seus problemas e os seus conflitos, Deus providenciou para que não ficássemos entregues a nós mesmos. Olha o que diz o texto, versículos 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, querido, age em nós como nosso intercessor, orando, ensinando-nos a orar, incentivando-nos a uma vida de oração, mostrando a necessidade de oração, nos dando a graça de cultivar isso, querido. E às vezes, ele faz isso de maneira que nós não podemos nem entender, orando dentro de nós e nos levando a um gemido, a um buscar a Deus quase que desesperadamente, querido. Se você observar aqui, querido, tá? Esse agir de Deus, se você olhar bem para o que é dito aqui nesse versículo, a maneira como o Espírito faz, como ele intercede, como ele nos ajuda, como ele age em nós, nos motivando e tudo, a gente pode concluir facilmente, irmãos, que de fato nada vai nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque eu tenho a terceira pessoa da Trindade, irmãos, dentro de nós, dentro de mim. Porque eu estou em Cristo. E essa comunhão, ela vai ser mantida pelo Espírito Santo. Tá, a gente vai expor esse texto, vai deixar, senão não termina com... Eu quero concluir essa visão panorâmica para poder começar o texto. Vamos aqui para o sexto argumento, irmãos. Versículo 28 a 34. Agora a coisa começa a ficar boa, tá? 28, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Só para você ter uma noção, versículo 28, 29 e 30,
Eu gastei 2 meses inteiros para expor esses 2 versículos, irmãos. 8 domingos para expor esses 2 versículos, para você ter uma noção da profundidade do que está sendo dito aqui, tá bom? E diríamos então, versículo 31, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você observa? 26 e 27 é o Espírito intercedendo. Agora aqui já é Cristo intercedendo. Irmãos, se isso não nos der segurança de salvação, não sei mais o que poderia dar, na verdade. Por que é que eu posso dizer tão confiantemente e com tanta certeza que a salvação final, definitiva e completa do cristão está garantida? E a resposta, querido, é que o próprio caráter de Deus está envolvido nisso tudo, tá? E se falhasse com relação a qualquer cristão, o caráter de Deus ruiria. O que garante a minha salvação? O caráter de Deus. É plano de Deus do começo ao fim. Irmãos, pensa no seguinte: a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Observe, esse é um plano muito antigo. Esse plano vem sendo desenvolvido ao longo da história. No nosso caso, nós já fomos escolhidos, nós já fomos predestinados, o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos justificou, entendeu? Só falta uma parte do plano, que é a nossa glorificação. A pergunta que a gente faz é: se Deus fez tudo isso aqui, ele vai falhar aqui na última parte? Entende? Mas vai ficar para outra hora essa questão. A gente vai chegar lá, tá bom? Deus nos disse, querido, com toda a clareza, que ele tem um plano, um esquema e um propósito de salvação. Ele o formulou, ele o planejou antes da fundação do mundo. Há nesse plano passos e estágios, e Deus nos disse quais são eles. Ele nos fez objeto do seu amor, pôs o seu coração em nós na eternidade e nos predestinou. Depois ele nos chama, nos separa e leva avante a sua obra em nós mediante todos os passos e estágios, desde a justificação até a glorificação final. Esse plano e esquema de salvação anunciado por Deus, tá? Foi o que ele fez, foi o que ele anunciou. Deus propôs pessoalmente antes do homem ter sido criado e muito mais ainda antes de ele pecar. Deus anunciou o plano e o promulgou. Não pode falhar, querido, esse plano, porque Deus é Deus. E porque os propósitos de Deus não falham. Porque os propósitos e os planos de Deus são seguros. O que garante a nossa salvação não é eu me manter fiel a Deus o tempo todo. O que me garante a salvação é o caráter de Deus. Entende? Sabe, Paulo diz mais nessa parte aqui. Né? Para mim, essa aqui e a parte que vem, querido, são as partes preferidas desse capítulo aqui, tá bom? Paulo diz algo mais nessa parte aqui, irmãos. Não somente nos diz o que Deus se propôs, planejou e pôs em execução. Tá? Aquilo que o apóstolo diz, a coisa mais excepcional e mais extraordinária que qualquer um poderia jamais imaginar. Para realizar esse plano, Paulo diz que Deus... Paulo diz, na verdade, o texto diz aqui que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho unigênito. Observe, Deus tinha um plano, irmãos, para nos salvar. Parte desse plano incluiria a morte do seu filho. Nós lemos lá em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então, é inconcebível aqui, querido, que esse plano imutável de Deus, ou que um Deus que é imutável, um Deus que é eterno, um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que tem todo o poder e que chegou a entregar o seu próprio Filho à morte por nós e pela nossa salvação, deixe depois que alguma coisa detenha a concretização desse plano, ou que frustre esse plano. Você percebe, irmãos, aqui? Irmãos,
Se a gente se baseasse apenas pelas Escrituras e deixasse um pouco de lado os nossos sentimentos, as nossas emoções, seria fácil ser cristão, sabia? Seria fácil ter paz no coração, irmãos. O problema é que a gente deixa de lado a palavra de Deus e começa a olhar para as nossas atitudes, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E aí, porque a gente falha, e quero que você tenha consciência disso, nós vamos falhar, irmãos. Não tem jeito, nós vamos falhar. Porque nós somos gente, carne e osso. O pecado ainda habita. Não há, querido, uma promessa de Deus para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, viva a sua vida nessa terra sem que ele peque. Não há essa promessa, irmãos. A glorificação nos dará isso, quando nós seremos libertados completamente de todo o poder do pecado, entendeu? Aí sim. Mas enquanto estivermos aqui, querido, por mais santo que nós sejamos, por mais que eu ame a Deus, por mais que eu me esforce para agradar a Deus, um momento ou outro eu vou errar. Veja, irmãos, nós não temos somente o caráter de Deus, a palavra de Deus, o plano de Deus, mas temos também a ação de Deus enviando o seu Filho, tá? Deliberadamente a este mundo para morrer, para levar sobre si o pecado. Isso nos dá segurança de salvação, irmãos. Isso nos dá certeza, isso nos traz paz ao coração. A morte não foi um acidente, tá? A morte não foi porque os judeus, com inveja, tentaram matar Jesus, entregaram Jesus para Pilatos. Não, não foi, irmãos. Fazia parte do plano de Deus. Se você ler lá Atos 2, 23, está escrito assim, olha, este homem, está falando de Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Era plano de Deus. A morte de Jesus Cristo foi planejada por Deus. Por quê? Porque era o único meio de nos alcançar, de nos salvar. Na verdade, Isaías 53 diz que agradou a Deus moê-lo, sabe, no nosso lugar. Por quê? Porque a morte de Cristo naquela cruz é o que nos traria salvação. Ah, irmãos, se você não crê nisso, então é difícil caminhar, sabe? É difícil caminhar, é difícil servir a Deus, é difícil você acreditar realmente que possa ser salvo. Se você acha que tem condição de prover o que precisa para ser salvo, você, lamento te dizer, mas você vai viver um cristianismo muito frustrado. Porque você é uma pessoa imperfeita, vivendo num mundo imperfeito, cercado de pessoas imperfeitas, não vai dar outra, irmãos. Vai dar problema. E aqui nós temos o último argumento, que é um resumo de tudo. Ah, queridos, esse texto, do 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a garantia final e suprema, irmãos. E observe, não é a grandeza, não é a força, não é o poder de Deus, nem mesmo o seu plano e o seu propósito. O argumento final da segurança que nós temos da salvação é o amor de Deus. É o amor de Deus que levou, querido, todos os demais aspectos. Porque Deus é amor, tá? Porque Ele é imutável. Porque Ele vai cumprir aquilo que falou. Irmãos, quando a gente pensa sobre isso, assim, Deus me ama. Eu sei que isso hoje soa tão banal, assim, para muita gente, né? Mas veja, Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos dele. Esse é o testemunho de Deus. Jesus, pregado naquele madeiro, é um testemunho
público e universal do amor de Deus por nós. É por causa desse amor que Deus tem por nós. Nenhum de nós merece. Aqui fique bem claro, cara. Aqui ninguém deve se orgulhar nesse sentido de, eu sou uma boa pessoa, por isso Deus me amou. Não, eu não sou uma boa pessoa, você não é uma boa pessoa. Nós somos, se entregues a nós mesmos, nós vamos viver no pecado, nós vamos ter prazer no pecado. Era assim antes de conhecer Cristo, entendeu? E Ele nos escolheu antes de a gente ser salvo. Ele nos escolheu antes de nos salvar. Então Ele nos escolheu na situação em que nós estávamos. Isso é amor, irmãos. É um amor que não encontra explicação. É um amor que não se encontra motivos. Por que Deus me ama? Por que Deus te ama? Bom, a única resposta que a gente tem é porque Ele escolheu nos amar. Não tem nada em nós. Eu espero que você entenda isso. Não tem nada em você que atraia o amor de Deus. Nada. Pastor, mas eu sou uma boa pessoa. Não é. Você me desculpa falar isso. Não é. Não, pastor, eu sou uma boa pessoa. Nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca... Não é. Deus nos ama porque Ele é Deus. E porque Ele escolheu nos amar a despeito de nós mesmos. Deixa eu trazer só um versículo da Bíblia e encerrar esse texto. Você sabe qual é o maior pecado que um ser humano pode cometer contra Deus? Alguém pode pensar assim, pastor, é matar alguém, é blasfemar o nome de Deus, pastor, é fazer isso, fazer aquilo. Não, querido, nada disso, nada disso. Se eu quero entender qual é o maior pecado que um ser humano pode cometer contra Deus, então eu preciso responder para mim mesmo, qual é o maior mandamento da Bíblia? E o maior mandamento da Bíblia é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Se você não ama a Deus dessa maneira, você está cometendo o maior de todos os pecados que um ser humano pode cometer. Por isso Paulo dizer, não há ninguém bom, não há ninguém que busca Deus. Sabe o que é tremendo? A despeito disso, de nós não o amarmos dessa forma, Ele escolheu nos amar. E o amor dele por nós é tão grande, tão impressionante, que ele resolveu enviar o seu próprio filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Quando tudo que nós fazíamos na vida afrontava a santidade de Deus, a majestade de Deus, o Senhor resolveu nos amar. Por quê? Bom, querido, só sei que não foi por causa de mim, nem por causa de você. Isso tem a ver com Ele mesmo e com o seu amor. Queridos, você pode descansar no amor de Deus. Você pode descansar na certeza de que em Cristo Jesus nós vamos para a eternidade e uma eternidade com Ele. Em Cristo Jesus não há força, não há poder, não há circunstância, não há pessoa, não há absolutamente nada nesse mundo ou em qualquer outro mundo que possa existir que possa nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque tudo é plano dele, tudo é obra dele, tudo foi estabelecido por ele. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. Não tem a ver com eu ser bom ou não ser bom. Não tem a ver com eu ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, com orar ou não orar, com ir à igreja. Nada disso, irmãos, tem a ver com Deus. Na eternidade, Ele resolveu te escolher e te fazer filho. Acabou, irmãos. Essa é uma mensagem que deveria trazer paz para o nosso coração. Nós não somos mais inimigos de Deus. Não há mais inimizade. Agora nós pertencemos a Deus. O Espírito habita dentro de nós. Por isso, assim como Cristo morreu,
nós morremos com ele. Assim como Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados com ele. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. E Paulo chega ao absurdo de dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição à luz da Bíblia. Palavra final, você escolhe se quer ser guiado pelas Escrituras ou pelos seus sentimentos e emoções. É uma decisão sua diante de Deus, tá bom, querido? Vamos nos colocar de pé.